Um grande desequilíbrio ambiental provocou danos para várias culturas agrícolas dos Estados Unidos no fim do ano passado. Mais de 60% das colônias de abelhas desapareceram. Foi a maior mortandade já registrada no país. Passados alguns meses, os cientistas descobriram as causas do fenômeno. E esse caso está servindo de alerta para a agricultura mundial. A gente explica o que está acontecendo agora no nosso quadro CNN Terra. Ao meu lado aqui no estúdio, o analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, professor Pedro Cortes. Professor, boa noite. Qual é a causa apontada para essa mortandade de abelhas? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. O que tem acontecido é que as abelhas têm sido afetadas por um vírus transmitido por um ácaro. Esse ácaro, ele era combatido por um defensivo agrícola, por um pesticida, ao longo de muitos anos, e isso fez com que os ácaros criassem resistência a esse produto, que é o único capaz de dar conta ao tipo de ácaro que provoca essa contaminação. Então, ao longo dos diversos anos, aqueles ácaros que eram resistentes a esse inseticida, eles foram se disseminando, né? foram prevalecendo, e isso fez com que a resistência, né, ao inseticida ficasse estabelecida, e hoje não há um produto capaz de dar conta desses ácaros que fazem a transmissão desse vírus que contamina as colmeias. E aí tem um problema muito sério, porque essas abelhas, elas são responsáveis pela polinização de uma série de culturas, né, agrícolas nos Estados Unidos. Isso pode levar a uma perda de produção agrícola, a uma redução da qualidade de alimentos e a um encarecimento do produto no final. Porque tem gente que minimiza isso. São abelhas, e como se fosse algo passageiro. Mas não, o impacto pode ser, eu não vou dizer permanente, mas pode se estender não apenas para produção de mel. Simplesmente falando assim. Veja, Márcio, infelizmente pode até ser permanente, porque há uma dificuldade dos produtores de mel de recompor essas colmeias, porque as instalações muitas vezes ficam contaminadas por esse vírus, e mesmo você tendo ainda colmeias que resistiram, elas podem acabar sucumbindo a uma nova infecção. Não há nada que nós possamos fazer, por exemplo, aqui no Brasil, para evitar que isso aconteça aqui? Olha, Márcio, por enquanto nós não estamos enfrentando esse problema específico aqui, né, de contaminação por vírus. A gente tem mortandade de abelhas por aplicação de pesticidas, muitas vezes de forma errada, de forma excessiva, e isso traz prejuízo à polinização, mas não nesse montante verificado nos Estados Unidos. Infelizmente, isso é um problema que eventualmente poderá acontecer aqui, né? Porque você sabe que essas doenças elas vão se disseminando. Sim. E, como eu coloquei, né, não há um produto químico capaz hoje de conter esse ácaro responsável por essa transmissão. Então, assim, eles estão só para... se trabalha com... terapias, vamos dizer assim, entre aspas, genética, para tentar fazer com que abelhas mais resistentes ao vírus, elas prevaleçam nas colmeias. Esse é o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, sempre nos alertando sobre alguma coisa que acontece pelo planeta. E a gente pode achar que não é importante, mas o impacto pode ser grande. Vai se disseminando e prejudica a produção de alimentos. E vai se disseminando e prejudicando a produção de alimentos.